Você já se perguntou se está realmente enfrentando um ataque espiritual ou se está apenas lidando com as dificuldades cotidianas da vida? Frequentemente, temos uma visão distorcida sobre o que significa enfrentar um ataque espiritual. Através de filmes, televisão e a cultura popular, recebemos uma imagem específica do que seria um ataque espiritual. Contudo, a percepção do mundo sobre ataques espirituais e a realidade deles são bastante distintas. Não devemos pensar que todos os ataques são como possessões demoníacas visíveis e dramáticas. Na maioria das vezes, os ataques espirituais se manifestam de forma muito mais sutil e insidiosa. A maior arma do diabo é a ilusão, e não a força bruta. O inimigo prefere operar nas sombras, oculto na escuridão. Ele evita se revelar abertamente porque deseja ganhar acesso total à sua vida sem que você perceba. Se ele mostrasse sua verdadeira natureza, todos nós rapidamente buscaríamos a ajuda de Deus para afastá-lo. Contudo, ao se apresentar de forma disfarçada, como um lobo em pele de cordeiro, usando mentiras e decepções, ele se esconde nas mudanças cotidianas da vida. Dessa forma, ele passa despercebido, tornando difícil a luta contra ele. Não se pode combater algo que não se percebe estar presente. Vou alertá-lo sobre alguns sinais que indicam que você está sob ataque espiritual. Conhecendo esses sinais, você poderá identificá-los e lutar contra eles. Primeiro, um sinal de que você está sob ataque espiritual é quando problemas surgem um após o outro, sem trégua. Quando parece que uma coisa ruim acontece após outra e você não consegue ter paz. Por exemplo, conheço pessoas que enfrentaram a perda de um emprego, a morte de um ente querido, a doença de um parente próximo e depois sofreram um acidente de carro, tudo em um curto período. Esse tipo de ataque é projetado para mantê-lo focado nos problemas e não na solução, que é Jesus. Ele quer desviar sua atenção de Jesus, afogar sua fé e deixá-lo em dúvida. Lembre-se da história de Pedro andando sobre a água. Quando ele tirou os olhos de Jesus e se concentrou nas ondas ao seu redor, ele começou a afundar. Da mesma forma, devemos manter nossos olhos em Jesus, independentemente das tempestades ao nosso redor. Se mantivermos nosso foco em Jesus, podemos nos proteger contra esse tipo de ataque espiritual. Outro sinal de ataque espiritual é quando antigos hábitos e estilos de vida começam a ressurgir. Como cristão, ao ser batizado, você entregou sua vida ao Senhor e fez mudanças significativas. Mas isso é apenas o começo. O diabo não desiste facilmente e tenta trazê-lo de volta. Amigos do passado podem reaparecer, tentando levá-lo de volta a antigos hábitos pecaminosos. É um teste para fazer você abandonar o que é divino pelos prazeres do mundo. Devemos ser vigilantes em relação às nossas companhias e permanecer conectados a uma comunidade de fé. Preste atenção em quem está em seu círculo íntimo. Algumas pessoas nos impulsionam para frente, enquanto outras nos puxam para trás. Devemos ser sábios sobre as pessoas ao nosso redor. Um claro sinal de ataque espiritual é o isolamento ou afastamento de relacionamentos piedosos. O inimigo quer isolá-lo, pois sabe que somos mais fortes juntos. A Bíblia diz em Mateus 18:20 que onde 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, Ele está presente. Não fomos feitos para viver a vida cristã sozinhos. Precisamos uns dos outros para encorajamento e força. Outro sinal de ataque espiritual é quando a oração se torna difícil. Todos passamos por momentos em que não temos vontade de orar ou nos conectar com Deus. Porém, não devemos permitir que isso nos impeça de orar. O inimigo não quer que busquemos o Senhor. Nesses momentos, devemos intensificar nossa oração e até jejuar, pois algumas batalhas são vencidas apenas com oração e jejum. Quando nos sentimos desconectados, é hora de intensificar nossos esforços espirituais. Se mantivermos nossos olhos e ouvidos espirituais atentos a esses sinais, podemos estar prontos para repelir os ataques espirituais do inimigo.
O inimigo frequentemente usa desespero, depressão e desânimo como armas. O apóstolo Paulo enfrentou muitas adversidades, mas mesmo assim, ele escreveu em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9, que apesar de sermos atribulados em tudo, não estamos angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Podemos confiar em Deus como nosso refúgio em meio às batalhas e ataques. Devemos nos preparar para lutar, orar, jejuar e estudar a palavra de Deus. Nesses momentos de desânimo e fraqueza, devemos clamar a Deus e buscar força no Senhor. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5, nos lembra que nossas armas espirituais são poderosas em Deus para derrubar fortalezas. A palavra de Deus é uma arma poderosa e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Como crentes, não lutamos contra pessoas, mas contra forças espirituais. Efésios capítulo 6. Versículo 12 nos diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Devemos orar pela vitória em todas as áreas de nossa vida, declarar as promessas de Deus e confiar que Ele tem a última palavra sobre nossas batalhas. A guerra espiritual não deve ser temida, pois o Senhor luta por nós. Ao nos retirarmos para buscar a presença de Deus, encontramos força e direção. Vamos manter a unidade do Evangelho, confiando na fidelidade de Deus para vencer todas as batalhas. Que a paz e a graça do Senhor estejam conosco enquanto continuamos a caminhar em fé e confiança. Se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo ou iniciar uma nova jornada de fé, comente aqui embaixo. Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida.